o que é estabelecido como meta e política para que aquela empresa possa estar ali na China. Então, isso é o ponto de virada. É o antes e o depois de Deng Xiaoping. Isso coloca a China dentro dessa condição que hoje nós já conhecemos no século XXI, dentro de uma lógica de globalização. Porque quando a gente posiciona a China na globalização, a gente vê o quê? Lá por volta dos anos 2000 e que hoje é muito explorado. A China se tornou a fábrica do mundo. Hoje, o que se caiu em relação à China foi a resistência, a objeção, o preconceito contra o produto chinês. Mas a China, desde 2001, especialmente, quando passou a fazer parte da Organização Mundial do Comércio, a China passou o quê? A estreitar fronteiras, a espalhar seu produto. Ah, Pedro, por que isso foi importante? Porque com a OMC vem dando uma chancela de credibilidade. A China vai cumprir com as regras diplomáticas, a China vai cumprir com os requisitos comerciais, a China vai respeitar as normas. Então, os países passam a reduzir a resistência contra aquele governo. E aí, por isso que eu falo que a questão de democracia ou não democracia, ela fica em segundo plano diante da estrutura econômica. Eu uso a ideia de democracia para atacar rivais, mas eu não uso isso para atacar aliados. Então, esse argumento é um argumento que é usado de acordo com o meu interesse. Então, a China, quando deu credibilidade para os países e fala, ó, vou cumprir essas regras, vou seguir o que vocês estão pedindo, façam políticas alfandegárias que permitam eu fazer parte dessa cultura comercial, a China entrou competitiva no mercado. E aí tinha a questão mercadológica, né? O carro chinês ser mais frágil, o produto chinês ser cópia. Mas porque faz todo esse processo de quê? Quando começou a modernização lá, pegou o modus operandi, aprendeu a tecnologia, ensinou pessoas para aprender e estudar no exterior, para aprender a reproduzir isso e desenvolver isso. Então, a entrada da China no mundo fez ela a fábrica do mundo. O que mudou de lá para cá? Ela continua sendo a fábrica do mundo. O que a gente não tem mais é a falta de credibilidade. Chegar e falar, isso é da China, já não é mais algo pejorativo. Porque as próprias indústrias estrangeiras de outros países buscam na China e colocam a marca delas. Que foi o Exposed aí, recente, do TikTok, quando o Trump começou as tarifas alfandegárias. Você vem aqui comprar aqui e põe sua marca. Então essa lógica se quebrou a resistência quanto à marca, porque a produção já é chinesa. A China já é essa grande fábrica do mundo. E por que isso é importante? Porque com a entrada da China na globalização, isso deu o estopim para a China ter reserva cambial. O que é reserva cambial? Capacidade econômica, dinheiro em caixa. A China, com a globalização, passou a fazer o quê? Exportar mais e importar menos. Portanto, ela passou a ter um lucro ou um superávit, né? Que é o nome bonitinho. Ela passou a ter um lucro. Então, o mundo comprando seu produto e a China tendo uma capacidade, aos poucos, de depender menos da indústria estrangeira e de produzir no seu próprio país aquilo que é necessário, o fluxo financeiro reduziu. Entra muito dólar na China, porque toda essa negociação Bretton Woods coloca em dólar, e a China sai pouco dólar ou pouco da moeda chinesa
ou menos por conta das necessidades. Ah, Pedro, a China ainda importa muita coisa? Demais! Nós estamos falando de um país de quase 2 bilhões de habitantes. Então ele não vai ser autossuficiente em tudo. E por isso que é um mercado econômico importante. Se a China aumenta em 5% a necessidade de carne, pensa aí, gente. Se nós estamos falando de quase 2 bilhões de habitantes, 5% são 100 milhões. É metade da população brasileira querendo comer. E é falar assim, Brasil, produz mais carne aí que nós vamos comprar. O que, é que a pecuária brasileira faz? Toma, China. Toma meu estoque aqui e o governo brasileiro que se lute. Ou compete com o mercado, ou toma medidas para segurar essa situação. Então, qualquer mudança dentro da lógica chinesa altera muito, porque é algo discrepante. A gente fala muito da inteligência artificial, por exemplo, ou de qualquer produto industrial. Dentro da lógica industrial, sempre tem a lógica de ter a ideia de testes. Antes de você botar no mercado, você testa, você valida se aquele produto vai ter aceitação no mercado consumidor. Tendo a aceitação, você vê onde está errando, melhora e depois joga para o mercado. Essa é uma lógica natural. Na China, eles fazem isso dentro de casa. Porque uma região da China, uma Montes Claros na China, tem 5 milhões de habitantes. Então, uma startup chinesa que nasceu numa cidade lá já passou por um teste muito grande. Vocês estão entendendo? Então, para jogar no mercado já chega competitivo. Então, isso faz com que a China tenha superávit. Ele usa esse superávit para quê? Para investir. Ele usa esse superávit para que possa garantir mecanismos de redução de pobreza, de urbanização. Fala-se que a China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza, da fome. A China chegou no ano de 2021 à condição de falar que ninguém passa fome. Isso não significa que não existe desigualdade social. Existe. Então há uma intervenção forte no Estado para garantir esse mínimo e esse processo de urbanização. E também a capacidade de investimento em setores que posiciona ela em uma geopolítica mundial. Dentro da globalização, desde 2013, a China vem investindo numa ideia de nova rota da seda. O que é isso? A rota da seda, não sei se vocês conhecem como esse termo, que foi um termo que deixou de ser usado lá na história, mas a rota da seda é aquele caminho do Oriente Médio, não, é o caminho de especiarias que era feito até a Itália, antes das grandes navegações. As grandes navegações foi fundamental no comércio, por quê? Porque quebrou o monopólio dessa rota da seda, que era a rota de especiarias. O que a gente chama como as Índias é a China, é a Ásia como maneira geral. É o produto asiático que tinha muito valor no mercado europeu pelo fato de ser desconhecido pelo mercado europeu e apresentar muita solução. Então, desde temperos, tinturas, pigmentos e afins, que hoje é banal para a gente, isso tinha muito valor, impactava muito o preço e isso causava revolução. Por exemplo, o renascimento cultural ocorre graças a essas rotas. A pigmentação permite com que a arte tenha cor. E isso passa a ter valor, valor de produto cultural e valor também de mercado. Então, a rota da seda era essa rota comercial, Ásia-Europa, especialmente monopolizada pela Itália, até as grandes navegações. Em 2003, se constrói uma lógica de nova rota da seda, onde a China investe em infraestrutura e geopolítica, porque precisa de investimento na geopolítica para isso, para que possa ter facilidade no quê? No escoamento dos seus produtos. Gente, isso aqui é seu, isso aqui vocês já têm. Vamos voltar aqui. Shopee é de quanto tempo para cá? Shopee tem 5 anos? Shein tem uns 5, né? Shein tem uns 5.
Shopee dá ter também, vamos botar.